Oi, oi, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Meu Cérebro e Eu. E a gente está vindo aqui com mais um assunto muito interessante. Acho que vocês estão sentindo a falta de alguém, que é a apresentadora desse canal, a mediadora das nossas conversas, que é a Jenny. Mas ela teve um imprevisto hoje. Acabou a luz na casa dela. Então, hoje vamos de Julie e Priscila, que é a nossa convidada de hoje. Sim. Seja bem-vinda, Pri. A Pri eu vou deixar ela se apresentar, na verdade, né? E se apresenta, quem é você, o que que você faz e por que que você está aqui com a gente hoje? Então, vamos lá. Eu sou a Priscila, sou formada em fisioterapia pela Universidade de Santo Amaro, Unisa, desde 2013. Depois eu fiz especialização, fiz residência em emergências clínicas e trauma também pela Universidade de Santo Amaro. Só que eu acabei indo para o adulto, foi a minha escolha. Só que a gente não tem muita escolha do nosso destino, muitas vezes, né? E o destino leva a gente para outras áreas. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui apresentada à pediatria durante o tempo da residência, no meu estágio optativo. Eu escolhi passar na pediatria para ter uma vivência. E desde então, eu nunca mais saí. Terminei a residência. Exatamente. Terminei a residência em adulto e depois da residência, meu primeiro emprego foi em pediatria e neonatologia. Então, cada vez mais eu fui me aprofundando no assunto, até eu descobrir o RTA. Em uma das minhas buscas, né? A gente sempre busca evoluir nos métodos para melhorar os cuidados com os nossos pacientes. Então, eu descobri o RTA. E foi o RTA que me levou ao seu encontro e ao encontro do Aira. Com certeza. Então, para quem não sabia qual o assunto que a gente vai tratar essa noite, é essa sigla que é tão importante na nossa vida, na vida do Iron e Sim. de outros pacientes, crianças, eu imagino. E a gente vai falar aqui um pouquinho da importância, né, do RTA em vários cenários. Então, no caso do Iron, é um cenário específico, onde ele era totalmente dependente da ventilação mecânica, desde o nascimento até os 2 anos de idade, e hoje não é mais dependente, né? Ele usa só em alguns momentos de baixa ou de infecção, para dar um up aí, mas graças a Deus conseguiu passar pelo desmame e o RTA foi uma peça, acho que fundamental para essa constância na parte respiratória, né? Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá, como que a gente conheceu e entrou em contato com o RTA e com essa pessoa maravilhosa que é a Priscila, que hoje é fisioterapeuta do Iron, e amiga, irmã e tudo mais, né, Pri? O RTA, a primeira vez que eu ouvi falar nessa sigla foi também no grupo História de Milagre, que eu sempre falo nos meus vídeos. E eu escutei falar sobre essa técnica quando eu ainda estava internado no hospital. Só que no Hospital Campo Limpo, que era o hospital que ele estava, não tinha ninguém especializado nessa técnica. Ele recebia fisioterapia tradicional e na época a gente já tentou ir atrás de um profissional, mesmo quando a gente ainda estava dentro do hospital, mas tem toda uma burocracia que é super difícil você levar alguém de fora, por mais que seja um direito, levar alguém de fora e integrar com a equipe e tudo mais. Então a gente conseguiu mesmo ter a nossa primeira sessão de RTA quando a gente saiu do hospital, foi para casa, e aí a gente começou a trabalhar campanhas e ir atrás de algum profissional de RTA. E a primeira físio de RTA que o Iron teve foi uma outra pessoa que fez alguns atendimentos aleatórios, e depois a gente parou uma época. E quando retornamos, a segunda pessoa que a gente entrou em contato foi, então, a Pri, né, Pri? Teve épocas que o Iron, acho que uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. Sim, logo no começo. Hoje, graças a Deus, graças a liminar, graças ao convênio, a Pri atende o Iron com essa técnica do RTA todos os dias da semana. Todos não, porque sábado e domingo a gente precisa descansar, né? E o Iron também. Sim, Mas sim, 5 dias na semana, né, Pri? sim. Fez uma grande diferença no nosso mocinho. Então, conta um pouco pra gente o que é o RTA, qual a definição, né, dessa sigla, e quais os objetivos dessa terapia quando se trabalha com algum paciente específico. Conta aí um pouquinho pra gente. Vou começar assim, descrevendo a sigla mesmo, né? Então, RTA significa reequilíbrio tóraco-abdominal.
E a nossa terapia é voltada para devolver esse reequilíbrio mesmo para a musculatura do tórax e do abdômen. Não só essa musculatura, mas outros músculos também de outras regiões que são parte fundamental para a respiração. Apesar da gente pensar que a respiração é algo involuntário, né? A gente pensa em pulmão quando a gente pensa em respiração, só que o pulmão não é o principal que faz a respiração, né? Ele capta o ar, faz a troca gasosa, mas quem é responsável por isso é os músculos tóracos abdominais. Então, a gente devolve a força, a gente fortalece essa musculatura, a gente alonga, porque em determinadas situações esse músculo se encontra encurtado. Então, é uma técnica manual que devolve o alongamento e a força para essa musculatura do tórax e do abdômen. Legal. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção logo, quando a gente teve contato com a técnica na prática, né, com o Iron, foi a diferença do toque, né, comparando com a fisioterapia tradicional. Sim. Então, sempre pareceu algo mais sutil e que fica com um resultado a mais longo prazo. Essa é a impressão que a gente tem e teve desde o início que a gente teve a oportunidade Sim. de fazer com Iron, né? Isso, justamente porque a gente não trata o pulmão, nós não fazemos técnicas voltadas só para o pulmão. A gente trata a musculatura que está ao redor desse pulmão, ao redor do tórax, né? Porque para nós respirarmos, a gente inspira de forma ativa, então a gente precisa contrair o diafragma, a musculatura do tórax, para levantar essa caixa torácica e, por uma diferença de pressão, o ar entrar no pulmão, as vias aéreas e até chegar no pulmão. Então, é assim que a gente faz a inspiração. A expiração, ela é de forma passiva. Então, a gente vai relaxar essa musculatura e o ar também, por diferença de pressão, vai sair para poder entrar um ar limpo e oxigenado novamente. Então, por conta de algumas reações do corpo, eu vou citar o exemplo do Iron, né? Que a gente está falando sobre ele. Então, por exemplo, o Iron tem algumas contrações involuntárias e descoordenadas de algumas musculaturas do tórax, né? Então, é o que torna a respiração dele um pouco mais difícil. Então, a gente trabalha o quê? Alongando e devolvendo a força para esse músculo e devolvendo o sentido que ele tem que contrair, a forma correta que ele tem que contrair para ele ter uma melhor respiração. Você citou o exemplo do Iron, então o tórax do Iron, logo que ele saiu do hospital, ele era bem característico, então ele tem ainda uma escoliose, né, bem severa, de aproximadamente uns 30 graus. Sim. E isso é observável tanto aqui na parte da frente, quanto na parte de trás da coluna, e influencia bastante na expansão pulmonar, né? E essa escoliose também, como que eu posso dizer, quando é um caso como o Iron, de lesão cerebral grave, parece que uma coisa vai levando a outra, né? E fica bem nítido aqui na frente a cicatriz da gastrostomia, né, que ele fez, e o quanto que ficou mais flácido esse lado da gastrostomia, e a escoliose puxa para o outro lado. Então, ficou uma retração maior muscular mesmo, do lado oposto da gastrostomia, e uma flacidez maior no lado da gastrostomia. Isso influenciou todo o perfil, todo o tórax, né, do Iron, e também as deformidades que foram acontecendo, tanto por conta da lesão e dos estímulos errôneos que o cérebro manda, quanto pelo tempo de ventilação. O Iron foi um paciente de 2 anos de ventilação mecânica, e isso tem consequências, né? Quando a ventilação ela é ótima, devolve ao paciente aquilo que ele precisa, né? Que é a necessidade mais básica, que é respirar, mas, querendo ou não, tem algumas consequências, porque a gente não tem como mensurar como que vai ficar isso lá dentro. A pressão é enviada e a gente não sabe exatamente onde que ele vai expandir mais. Então, o padrão do Iron era sempre expandir um pouco mais na barriguinha, que era mais fácil, eu acho, para ele, né? E pouco aqui na parte de cima. E a parte óssea aqui em cima também acabou ficando com uma deformidade um pouquinho maior, né, Pri? E a gente nota até aqui embaixo do peitinho do Iron, todo mundo que via ele sem camiseta sempre falou que ele era muito gordinho,
mas a gente percebeu até com o RTA o quanto que era de formação óssea mesmo, que ficava mais, uma voltinha maior aqui no externo, na parte do peito, né? E o quanto que essa aderência, você lembra que no começo você trabalhava bastante essa aderência aqui do peito, e o quanto que melhorou muito com o RTA. A gente vê as fotos de como era antes e como é agora, e isso tem uma diferença enorme, né? A gente pega pelo princípio que o Aira nasceu e ele não conseguiu respirar, né, de forma adequada. Então, ele precisou Sim. de um suporte ventilatório. Então, ele foi entubado, colocou uma cânula orotraqueal e foi colocado na ventilação mecânica. A ventilação mecânica, como você disse, ela é ótima, mas ela também traz algumas consequências. Quando a gente usa grandes pressões, essa pressão ela pode dar um cisalhamento no pulmão, que é como se fosse alguns machucadinhos. E a gente pega como na nossa pele, né? A gente faz um machucado e aquele machucado ele cria uma cicatriz. E no pulmão também ele vai criando algumas cicatrizes, ele vai ficando um pouco mais de aderência, a expansibilidade dele diminui e necessita mais força da musculatura para poder expandir esse pulmão. Então, é onde a gente vê também as questões das deformidades, né? Ele tem essas deformidades por conta da força que ele usa para poder respirar. Então, ele tem a questão da cicatriz da gastro, né? Que leva a uma flacidez. A gente tem que pensar que aquela musculatura foi cortada. Então, quando ela se regenera, ela vai se regenerar, mas ali ela sofreu um corte, né? Então, ela vai ser um pouco mais fraca. Por isso que ele tem a flacidez do lado do corte da gastro. Por isso que a gente trabalha tanto essa questão de aderência, essa questão de alongamento, porque ele fez muita força em alguns determinados músculos para poder respirar, e esse músculo vai se contraindo também, às vezes, de forma errada por conta da lesão cerebral, o que vai criando essas deformidades com o tempo, né? Ô, Pri, e o RTA ele pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade e qualquer tipo de patologia quando ela tem uma necessidade respiratória, ou ela é uma terapia exclusiva para recém-nascidos e etc? Não, ela dá para se aplicar em todas as idades, né? A gente começa pela aplicação dela na UTI neonatal. Eu atendo numa UTI neonatal e eu aplico o RTA nos meus pacientes. Aí até mesmo pacientes idosos, ele vai trabalhar a musculatura, então não tem por que ter algum tipo de restrição. A gente não tem nenhum tipo de restrição com a idade, muito pelo contrário, ele faz bem para todas as idades e para todas as questões, né, respiratórias, ele não tem contraindicação, diferente de algumas técnicas da fisioterapia convencional, né? Porque, como você falou no começo, o RTA tem manobras mais suaves, a gente entende que a gente quer expandir esse pulmão, então a gente não coloca mais pressão ali, a gente deixa ele expandir, a gente vai ajudar a musculatura dele justamente para isso, para que mais ar entre nesse pulmão. A gente não coloca compressão nas nossas manobras. É sempre manobras suaves. Isso que mais me chama a atenção e que eu acho que fez muita diferença no caso do Iron, porque ele já não tinha muita força para expandir, como a gente comentou. Então, nessas manobras de vibrocompressão, você consegue deslocar a secreção, isso é fato. Um paciente que é de ventilação mecânica e tudo mais precisa, né? E totalmente imóvel, como o Iron, precisa deslocar essa secreção. Mas existem outras formas, né, de a gente mobilizar essa secreção do que você realmente apertando ali. E para o Iron, eu acho que esse foi o que foi mais gritante, assim, para mudar até a estrutura, que a gente começou a ver até no raio-x, né? Essa diferença de espaço, como você sempre falou, vamos criar mais espaço para esse pulmão poder expandir. Então, isso foi muito legal. E a partir do momento que a gente aprende isso, é legal porque é libertador também. E aí você mesmo, você como acompanhante, ou pai, ou enfim, você começa também a direcionar melhor aquilo que você aceita que o seu filho receba, né? Então, a partir do momento, por mais que era uma época que a gente ainda não tinha oportunidade de ter o RTA todos os dias, tinha algumas coisas que já eram proscritas para o caso do Iron e a gente pegava firme nisso aí. Sim. Então, tapotagem já nem é mais, nem faz parte mais
do rol de coisas que devem ser aplicadas mesmo no hospital por fisioterapia tradicional. Uhum. Né? Mas a vibrocompressão é muito comum, né? E essas coisas a gente começou a colocar de lado e eu acho que fez diferença até para o ganho de força também do nosso pequeno, né? Então, quando ele saiu da ventilação mecânica, aos 2 aninhos que ele conseguiu sair totalmente, era o momento que ele estava fazendo a terapia e na própria Sim, terapia ele foi ganhando força, né, Pri? Então, eu lembro que nas primeiras sim, vezes que ele estava fora da ventilação na terapia, a gente falava, bom, vamos ver como que vai ser, se ele vai aguentar, se ele não vai. E a Pri uhum. ajudava ele no momento a expandir. Se fosse necessário, a gente colocar a ventilação durante ou após a terapia para ele descansar, a gente colocava até ele conseguir se sustentar sozinho por mais tempo, né? E Uhum. porque a Pri sempre falou também das formas de mobilizar a secreção, que o próprio expandir, né, Pri, o fato de entrar mais ar Sim, ajudava a mobilizar essa secreção. Então a gente vê sim, a terapia na prática, o Iron coloca para fora, né, durante a terapia. E também o ambu. O Iron não aceita muito bem o ambu, mas é também uma outra técnica que você gosta de usar, né, Pri, para mobilizar a secreção e que não é necessário você apertar. Você expande com mais ar e com um pouco de pressão e mobiliza a secreção sim. da forma, né? É uma questão de avaliação também, né? Tanto o ambu quanto a ventilação mecânica, a gente precisa entender que ele está aqui para nos auxiliar. Então, a gente Uhum. não precisa ter medo de usar, pelo contrário, se ele precisar, se ele cansar, vamos voltar para a ventilação mecânica, deixar ele descansar para a gente poder continuar, porque não adianta a gente tentar ficar tentando tirar ele, ficar esforçando, pedindo o máximo dele e ele fadigar de uma vez. Isso vai Isso, retroceder todo o nosso trabalho. Então, a isso. gente precisa, aos poucos, ir ganhando essa força. Então, a gente tirava da ventilação, voltava um pouquinho para ele descansar quando ele precisava. E isso acontece até hoje. Tem momento que nem você falou, nos períodos de infecção, quando ele fica É, um pouco mais fraco, você retorna para a ventilação, deixa ele descansar e depois a gente retira novamente. E a gente consegue retirar totalmente depois desse período de é, infecção ele da ventilação. Ele não tem uma dependência depois, não cria um vício, né? Aos pouquinhos a gente vai tirando também. Então exatamente. a gente precisa avaliar e pegar tudo ao nosso favor, né? Então, quando precisa utilizar o ambu, nós utilizamos para dar um pouco mais de expansibilidade. Às vezes a força que o músculo faz não é o suficiente, então a gente usa a pressão do ambu para mandar um pouco mais de ar, né? Mas falando sobre tudo isso, a gente precisa lembrar que a gente precisa devolver a mobilidade deste tórax, né? Então, por conta do Iron ser um paciente acamado, ele fica algum tempo mais deitadinho, algum tempo mais de lado, mais no colo. Então, é diferente de uma criança típica que corre, Sim. anda, faz outras atividades, né? Essa criança tem bem mais mobilidade. Então, a gente devolve um pouco de mobilidade para ele também. A gente quer Sim. criar mobilidade. Por isso que tem essas questões também da deformidade, né? Que depois que a gente começou a fazer o RTA com uma frequência maior, a gente preveniu algumas deformidades, né? Que Sim, preveniu que piorasse essas deformidades por conta da exato. mobilidade. A gente quer devolver mobilidade. E que nem você falou também, né? A questão da respiração é o primeiro passo para a independência, né? A gente poder Isso. respirar, né? Tá, Pri, e falando sobre ventilação, né, ainda mais em tempos de Covid, essa palavra é uma palavra que assusta muito, assim, por mais que a gente saiba que é um suporte que a gente tem, né, para nos auxiliar, igual você falou, ainda Uhum. assusta muito. E no caso do Iron e de crianças, amiguinhos do Iron e tudo mais, que ou nunca respiraram ou sofreram um acidente, ficaram dependentes da ventilação mecânica, muitas vezes nós como pais ou acompanhantes, nós estamos no hospital e a gente escuta dos profissionais de saúde e médicos, fisioterapeutas, enfim, que aquela criança não tem drive respiratório. Então, eu acho que, assim, a questão da ventilação, muitas vezes é colocado sobre ela questões que hoje eu não acredito mais, no passado eu acreditei quando me falaram isso, né, que ele não tinha drive respiratório. Uhum. Eu acreditei, porque eu pensei, bom, ele nasceu e não respirou,
e aí, então não tem Uhum. respiratório, né? Ele não consegue manter se respirando sozinho. E a lesão, no caso do Iron, foi bem grave, e a gente sabe que a parte da respiração é controlada pelo bulbo, então eu pensei, foi atingido até aqui, né? Uhum. E eu pensei, será que isso vai ter retorno? Só que ao mesmo tempo, todo esse nosso movimento, como a gente já deixou claro em outros vídeos, a gente sempre acreditou que o impossível poderia ser possível, né? Então a gente nunca perdeu a fé. E quando eles me falavam isso, por mais que eu acreditasse que poderia ser verdade no momento, eu não aceitei esse não como resposta. E o máximo que eu consegui pensar foi o seguinte: quando tiver na minha mão, alguma coisa eu vou fazer, né? E Sim. algumas coisas não eram coerentes. Então, por exemplo, essa coisa de falar que o Iron não tinha drive respiratório na época, hoje, olhando para trás, hoje que ele não mais é dependente da ventilação, eu acho a coisa mais absurda do mundo de se dizer. Por quê? O Iron nasceu, foi direto para ventilação, e o quanto que o nosso corpo e o nosso cérebro se acostuma e vicia, a gente até comenta sobre isso, até o oxigênio, né? Uhum. É difícil desmanter Sim, por exatamente. uma questão de vício e costume. Então, o corpo se encosta, se acostuma de que aquilo vem de uma maneira fácil, e por que então que o cérebro vai mandar um estímulo para que aquilo aconteça de outra forma? Fazer esforço. É. Fazer esforço, exatamente. E com o Iron nunca foi feito um treino no hospital cadenciado, com horários, né? E com tempos de referência para que ele pudesse treinar esse pulmão. Então, o máximo que chegaram a fazer no hospital com o caso do Iron era tipo assim, colocar, tem vários modos ventilatórios, né? Ele estava no modo controlado, Uhum. então eles colocavam num modo menos controlado para que ele pudesse entrar sozinho, né, na ventilação, e aparecia lá, tipo, passava do tempo que estava programado o ventilador para ele fazer o processo de A inspiração, inspiração? Uhum. e aparecia lá a apneia, né? Ah, não, então ele não tem drive respiratório. O que seria essa apneia? É um tempo maior do que Uhum. uns 5 segundos? Por aí, mais ou menos. Cada ventilação É um pouco maior. programado, né? Cada ventilador está programado de Isso. uma forma, mas creio que seja mais ou menos, né? Aí o Iron, se ele não respirasse nesse período, então eles já tiravam do treino porque ele estava em apneia. E aí a gente ficava assustado, não, realmente é melhor ele ficar na ventilação porque ele está em apneia. Agora, quando que abriu a minha mente para isso? Quando eu fiz um curso do Instituto Veras, e que o título do curso era O Poder dos Pais no Tratamento dos Filhos. E lá eles trabalham com hiperestimulação cerebral em todos os sentidos. Então, seja para visão, audição, tato, paladar. E essa hiperestimulação é tipo assim, ó, o dia inteiro a gente tem uma tabela e a gente vai marcando, entendeu? Então, eu fiz aquele Uhum. exercício, por exemplo, de visão, aquele estímulo de visão, ou de respiração, ou de paladar, eu coloco para despertar no meu celular 10 minutos depois e eu estimulo de novo. 10 minutos depois e eu estimulo de novo. Então, quando eu voltei do curso, eu comecei a fazer essas estimulações já no hospital. E eu aprendi a fazer o treino da respiração também. Claro que eu tive que adaptar Sim. com Iron, porque o treino que eles ensinaram lá eram de crianças que já respiravam, mas mesmo assim com debilidades. Então, eles têm umas Uhum. de treino muito legal. Conforme a criança vai evoluindo na capacidade pulmonar, eles trocam a máscara. E aí colocam uma Sim, cria uma resistência. isso, que precisa de mais esforço para conseguir ultrapassar Uhum. a resistência. E a criança vai criando uma força, uma resistência incrível, assim, uma capacidade pulmonar de atleta no final. Esse é o objetivo deles, tipo, o extraordinário é o objetivo deles, né? E aí Sim. ela me explicou o quanto de vezes por dia que ele tinha que fazer o treinamento no ventilador no modo mais autônomo, no caso, que ele pudesse entrar e fazer a respiração. E no hospital isso tudo era muito difícil, porque a gente tinha fisioterapeuta uma vez só ao dia, a gente estava no SUS, e, Uhum. e aí eu tentava passar um pouco das coisas para ela, mas ela só de manhã podia fazer o treino e ele ficava o dia todo sem treinar. Então isso acabava quebrando Uhum. pernas, né? E aí você, Sim. como fisioterapeuta, como que você vê essa questão da ventilação mecânica e do desmame?
Bom, vamos falar um pouquinho. Eu não tenho a experiência desse hospital, né? Então eu vou falar da vivência que eu tive nos hospitais que eu trabalhei e trabalho até Sim. agora. A Uhum. gente, sempre que uma criança vai para ventilação mecânica, o nosso intuito é retirar ela da ventilação, né? Então a gente sempre trabalha com isso, reduzindo parâmetros, mudando os modos ventilatórios quando necessário, é basicamente isso. E olhando também a evolução da criança. Sim. Mas para a gente falar que uma criança não tem drive, a gente sempre tenta, né? Mínima respiração que a criança tenha, a gente sempre tenta o desmame da ventilação dela, e às vezes até extubação, se precisar reentubar, lá a equipe é muito coesa com relação a isso. Se nós realizamos a extubação, se precisar reentubar, nós reentubamos, mas sempre tem estas tentativas, né? Não só dos Uhum. parâmetros, mas também da extubação. Então, a Sim. gente trabalha, basicamente, o principal modo que a gente usa é pressão controlada. Determina a pressão que o aparelho vai mandar para a criança, determina Sim. a quantidade de frequências respiratórias e outros parâmetros também relacionados a isso. Só que mesmo dentro desse modo de controlada, né, de pressão controlada, a criança tem autonomia para entrar também. E o ventilador dá esta janela para ela entrar. Então, a Uhum. gente manda, por exemplo, 30 ventilações por minuto. Mas se a criança quiser, se o centro respiratório mandar, ela vai respirar mais vezes, né? Então, a gente trabalha reduzindo essa pressão e essa frequência respiratória até onde a gente chega num ponto de, por exemplo, mudar de modo. Vamos para SMV, que é um modo controlado, mas que também tem um modo assistido. Ou, por Isso. exemplo, para pressão de suporte, que é puramente assistida. A gente determina a pressão que o ventilador vai mandar quando a Isso. criança puxa o ar. Então, ele dá o sinal de inspirar, o ventilador vai mandar a pressão que a gente determinou, mas é Sim. através de um esforço da criança. Então, Uhum. tem esses modos e essas formas de realizar o desmame, né? Então, a gente Sim. sempre trabalha para realizar o desmame mesmo. Legal. É muito difícil a gente determinar que a criança vai ficar em ventilação mecânica. Muito pelo contrário, a gente sempre tenta tirar essa dependência dela, né? E deixar, quando precisa, deixar o mínimo possível. Legal, legal, muito legal. Bom, você começou a falar aí dos modos ventilatórios, né? O que é importante a gente saber numa ventilação? Por que que eu tô falando isso? Claro que é do domínio do fisioterapeuta a ventilação mecânica, principalmente quando você está num hospital. Agora, quando existem casos como o Iron, por exemplo, ele veio para casa, Uhum. eu fico sozinha com ele às 24 horas, e a fisioterapeuta aparece uma vez ao dia. Então, como que seria isso? Quando a gente passa para uma assistência domiciliar como a do Aira, os pais, eles precisam estar por dentro, ou o cuidador, ou a pessoa que está junto, seja enfermagem, precisa estar por dentro dos parâmetros, da ventilação, de como mexer, de como ajustar esses parâmetros para dar um melhor conforto Uhum. para a criança, e também para fazer os treinos ventilatórios, do desmame ventilatório, porque não é uma vez ao dia que eu vou conseguir desmamar essa criança da ventilação. Pode ir, Não. né? Então, por mais que o fisioterapeuta tenha iniciado esse treino de desmame, ele pode deixar as orientações com o familiar, com a pessoa que acompanha ou com a enfermagem, né? Para que isso seja assistido durante todo o Uhum. dia, né? E aí existem muitas situações complicadas por causa disso, onde acaba se mexendo no parâmetro da ventilação e é uma pessoa só que mexe, e essa pessoa vai, sei lá, uma vez ao dia, uma vez a cada 2 dias na residência, e o paciente passa 2 dias cansado porque não se adaptou com aquele parâmetro. Então é muito complicado esse tipo Uhum. de coisa e a gente precisa sim aprender. A gente não pode se conformar e estacionar num lugar onde a gente fala, não, isso aqui não é do meu domínio, então não depende de mim. Pelo contrário, por exemplo, uma coisa que não é do meu domínio, trocar tráqueo, né? Toda vez que existe troca de tráqueo, é a médica que faz, ela vem com a ambulância UTI para fazer essa. Sim. Mas quando ela vem, ela me ensina a realizar a troca. Por quê? Quando ela for embora, se acontece de eu estar limpando essa tráqueo no momento de trocar a fixação e meu filho decanula, para salvar a vida dele, eu preciso
colocar a tráqueo de volta. Então, eu preciso saber fazer isso, Sim. né? Então, Sim. para exemplificar um pouco melhor de algo que não é do meu domínio, mas que eu preciso saber no caso de uma emergência para assistir melhor o meu filho. Então, isso se aplica também à ventilação. Vamos falar um pouquinho melhor quais os principais parâmetros que a gente precisa estar de olho na ventilação para saber se essa ventilação está adequada ou não para aquele paciente. Eu vou falar de pressão, basicamente todos os modos vão pedir pressão, né? Pressão é a pressão com que o aparelho vai fazer aquele ar entrar naquele pulmão, né? Então, a gente tem vários parâmetros, né? Cada pessoa determina, por exemplo, eu tenho um paciente que usa 12 de pressão controlada, e tem paciente que precisa de menos, por exemplo, o Iron quando precisa voltar para a ventilação, ele usa menos pressão, né? Então, a pressão controlada basicamente é isso. E varia também de paciente para paciente, aí a gente tem que avaliar também um pouquinho a criança. Conforme o profissional vai na casa e vai avaliando dia a dia, ele consegue falar, olha, a pressão está de 12, vamos diminuir para 11 ou 10. Se precisar, a gente retorna para 12, que era o que ele já estava acostumado antes. Essa é a pressão controlada. Ela se divide em 2 tipos dependendo do modo ventilatório, né, Pri? A pressão controlada, junto com a PIP, vai somar a pressão máxima, a PINSP, a pressão inspiratória. E a PIP, basicamente, é a pressão que fica no pulmão no final da expiração, para esse pulmão não fechar, não colabar. Perfeito. Então, a PIP varia fisiológico, de 5 a 6. Alguns pacientes precisam de 7, 8, alguns pacientes se adaptam muito bem com 4, mas basicamente o fisiológico varia de PIP de 5 a 6, que é esse final de pressão que fica no pulmão na expiração. Então, tem essas 2 pressões. E agora a frequência respiratória. A frequência respiratória é a quantidade de vezes que o ar vai entrar e sair do pulmão em 1 minuto. E também varia de acordo com o tamanho da criança, os RNs, as crianças recém-nascidas, elas respiram mais, então ela vai precisar de uma quantidade maior de frequências durante 1 minuto. Já o Iron, com 3 anos e meio, ele precisa de um pouco menos de frequência, então ele vai variar de 12, 18 frequências respiratórias por minuto. Mas isso não é receita de bolo, é porque a gente precisa avaliar a criança e a necessidade dela. Por isso que a gente precisa de um trabalho. Os pais realmente precisam conhecer, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque não tem como a gente definir isso, né? Isso é muito individual, é muito... a gente precisa realmente fazer essa avaliação, né? Sim, eu lembro que na ventilação, quando o Aira era menorzinho, geralmente ficava entre 22, por aí, 20, 22, 25 ficava a frequência respiratória controlada. E aí, quando a gente colocava num modo menos controlado e deixava a respiração livre, o Iron fazia poucas respirações, ele até respirava, mas ele fazia bem menos, então ele baixava para 18, para 10, e a gente ficava de olho, né? Mas depois que ele foi criando mais força e autonomia, a gente percebeu que da forma dele, ele tinha mesmo uma frequência respiratória bem menor do que na ventilação, e a gente acompanhando através da respiração e dos batimentos cardíacos, e enquanto estava no hospital, o bom é que ainda dá para acompanhar pela gasometria, né? O quanto que aquilo está sendo bom o suficiente, porque tem coisas que a gente não enxerga na ventilação. E uma dessas coisas que a gente não enxerga é o quanto de gás carbônico que fica no momento da expiração. Então, principalmente quando a criança está iniciando o desmame, exatamente, não é suficiente ainda para colocar esse gás carbônico todo para fora. E pode resultar depois numa acidose respiratória, né? Respiratória. Então, essas coisas a gente precisa estar de olho. Quando está no hospital, isso aí é mais controlado. Mais fácil de fazer. Quando vai para casa, existe um aparelhinho, eu não sei se eu vou lembrar o nome, que ele é conectado na ventilação e ele consegue medir o tanto de gás carbônico que está saindo na expiração. Capnógrafo. Pronto. Tá bem. Capnógrafo.
Às vezes Capinógrafo. foge a palavra, mas a gente lembra, o capnógrafo, né? Que vai fazer essa aferição aí Isso do mesmo. CO2 exalado. Isso mesmo. Então, assim, quando a gente estava em casa, a gente até tentou, pelo convênio, conseguir esse medidor. Só que é um medidor caro, enfim, e eles não liberaram para a gente. A gente estava em desmame e a gente teve que usar outros parâmetros para dar uma olhada no geral do Iron, né? Então, uma das coisas que a gente ficava de olho era alguma mudança geral no quadro dele, ou de ele estar mais prostrado, mais sonolento, a gente de olho nisso também. E não sei se você tem mais alguma dica de algo que pode ser olhado clinicamente para você ter um pouco de ideia disso, E clinicamente é um pouco difícil de ver, né? de ver os sinais do aumento do CO2, né? Mas basicamente é a sonolência. Bom, e um Sim. exame que dava para fazer em casa, que era o que a gente fazia, que não fica tão fidedigno quanto a gasometria arterial, é a gasometria venosa, que isso eles Uhum, também em domicílio, e foi o que a gente fez durante o período. Então, se desse alteração nessa gasometria venosa, então aí uhum, a gente mexeria um pouquinho mais nos parâmetros para ajustar essa indicação de uma possível acidose. Mas graças a Deus o ar uhum. foi segurando bem, foi se desenvolvendo bem. Outro parâmetro importante é a quantidade de oxigênio que essa criança precisa e está recebendo, né? Que é a FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Em alguns aparelhos, ela vai aparecer como fração inspirada de oxigênio, ou com outros aparelhos, como o do Iron, o O2 vai ser conectado no aparelho e ele vai ser mensurado por litros por minuto diretamente no torpedo de O2. Então, basicamente, para fazer o desmame ventilatório, a gente opta por diminuir as pressões e diminuir também o oxigênio, só que às vezes a criança precisa manter um pouco de oxigênio logo depois que sai da ventilação. Isso daí é normal de acontecer. Então a gente diminui os parâmetros, retira da ventilação, deixa com O2 suplementar e depois a gente também vai reduzindo esse oxigênio para diminuir a dependência dele também de outros aparelhos, né? A gente sempre quer da independência para a criança, né? Então, esse desmame, esses processos de desmame também dá independência para a criança, né? Sim, demais. Essa questão do O2 foi uma coisa que marcou muito, assim, o Iron. Até por conta do local que ele estava também. E aí, o que aconteceu? Como a gente ainda estava muito tempo no hospital e o desmame lá era complicado por conta das condições que eu Uhum, vi aqui, eu pensei, bom, vamos focar em diminuir parâmetros, que era o que eu conversava com a filha uhum, todos os dias, para ela ir diminuindo os parâmetros e diminuindo o O2. Aí o que acontecia? Diminuía o O2, o Iron passava o dia bem, e geralmente as crianças costumam dar piti à noite, né? Começa a escurecer, sim. a criança já começa a dar piti. E aí, estava bem numa época da internação do Iron, que a minha tia ficou comigo e ela me ajudou em algumas noites da semana, ela ficava umas 2 ou 3 noites da semana, dos 7 dias da semana, ela passava a noite com o Iron para eu poder ir para casa e passar um tempo com Descansar. isso mais no final da internação. E aí o que acontecia? Eu saía do hospital, quando eu estava no hospital passando a noite com o Iron, o que eu fazia, eu aspirava mais vezes. Então, cada vez que o Iron estava cheio de secreção, Uhum, ele apitava, o aparelho apitava, enfim, e eu aspirava mais vezes, nem que fosse diversas vezes durante a noite, para, em último caso, aumentar o oxigênio. E geralmente ele se sustentava bem dessa forma. Agora, quando era o dia que eu ia para casa, eu chegava no outro dia e o Iron estava com 40% de oxigênio. Para um menino que eu saí e deixei ele sem oxigênio. Eu ficava louca com aquilo, porque uhum, acontece? A equipe tem muitos pacientes para cuidar, e daí com certeza não iam ter aquela atenção personalizada de estar ali o tempo todo aspirando Iron para liberar vias aéreas e ele conseguisse manter sem oxigênio. Eu sabia que ele estava num desmame, né? E as pessoas que estavam lá sim, mais é que trabalhar e atender outros pacientes. Então aquilo me deixava doida, porque a gente sabe o trabalho que dá e o quanto é viciante, como a gente comentou aqui, para quem sim. fora. E aí eu comecei a fazer o seguinte: primeiro que eu comecei a ir menos ainda do que eu já ia para casa, eu quase não ia, mas Uhum. comecei menos para controlar isso. E comecei a colocar um recado em cima do ventilador. O ventilador era grandão assim, eu deixei o recado de escrito, falando, não coloque oxigênio no meu filho.
para que a pessoa realmente não colocasse, porque era a primeira opção deles. E quando a gente está em desmame, Sim. é a última opção, né? Então foi algo que me marcou bastante, mas eu fiquei feliz porque valeu a pena a perseverança. O que aconteceu? O Iron desmamou totalmente do oxigênio e quando ele foi para casa, ele dependia ainda da pressão, mas ele não era dependente de oxigênio. E não De é oxigênio. comum, né? Porque até o convênio Não. foi enviar os cilindros, mas assim, tá, mas ele usa ventilação e não tá no oxigênio? Eles me perguntavam isso o tempo todo, mas como assim? Porque realmente valeu a pena, né? Esse Sim. a perseverança no desmame do oxigênio. Então, quando ele foi desmamar da ventilação, foi só da pressão mesmo que o aparelho mandava, porque o oxigênio ele já estava off, graças a Deus. É por isso que no hospital, nos pacientes, por exemplo, que nascem prematuros, a gente tem um controle rigoroso do oxigênio, porque o oxigênio causa essa dependência e ele também pode causar broncodisplasia, né? Pode causar uma lesão pulmonar mesmo, pela quantidade exacerbada de oxigênio. A gente tem que lembrar que o oxigênio é bom quando necessário, só que usado em grande quantidade e desenfreadamente, ele pode sim causar lesão também. Então, a gente tem muito cuidado quanto ao uso suplementar de oxigênio. Volume. Isso. É que o volume corrente a gente não consegue determinar muito bem. A gente consegue avaliar para ver se aqueles parâmetros que nós estamos dando para o paciente está sendo necessário para ele atingir um volume corrente adequado. E como que a gente sabe qual que é o volume corrente adequado? Depende muito do tamanho da criança, mas é basicamente na pediatria, é basicamente de 8 litros por quilo. Então, a gente vai calcular o peso ideal, a gente sempre tem que lembrar, porque às vezes a gente tem uma criança com sobrepeso e o pulmão não acompanha o peso, né? Ele Isso. tem, a gente tem que calcular de acordo com o peso ideal para aquela criança. O pulmão não aumenta quando a gente engorda. Então, a gente Isso. calcula com o peso ideal. Então, 8 litros por minuto de acordo com o peso. E vai se gerar um volume corrente ideal. Claro que tem inspirações que a criança inspira uma quantidade menor de ar, dependendo da posição, restringe um pouco mais o tórax, ele vai respirar um pouco menos de ar, mas basicamente a gente tem que ficar de olho para ver se aqueles parâmetros que a gente definiu ou que a gente diminuiu está sendo adequado para ele manter o basal dele, o normal dele, né? Legal, legal. Então é isso, pessoal. Esse era o assunto que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Eu quero agradecer muito a Pri pela boa vontade de ela vir trazer esse conteúdo e o quanto que ela tem experiência e faz com muito carinho tudo que ela faz, né, Pri? E hoje era a folga dela, Sim. então ela trabalha à noite, turno, amanhã à noite ela vai estar trabalhando, ela podia estar dormindo, mas está aqui com a gente. Imagina. Então, Pri, Imagina. deixa um recadinho final para os seus ouvintes. A gente falou um pouco de acreditar, né? Eu agradeço você, primeiramente, por acreditar no meu trabalho. O Aidan também, por toda essa força que ele tem. As pessoas podem pensar que não, mas ele pensa num rapaz forte, é esse menino aí. Enfrentou já tanta coisa e vem enfrentando ainda. E vai enfrentar muitas outras, porque a vida é feita, assim, de batalhas, né? A gente vai derrotando os leões, cada um em um dia. Obrigada por acreditar em mim e no meu trabalho. Queria agradecer só a oportunidade de falar. Legal. Pri, a gente que agradece. Tamo junto. E se você tiver alguma dúvida, a gente vai colocar aqui as redes sociais para você acompanhar um pouquinho do trabalho da Pri também. E vamos deixar aqui um conteúdo também super legal sobre a ventilação, que é o assunto que a gente comentou, sobre o RTA, né? Uhum. O RTA também tem uma página Sim. onde fala do método e tudo mais, para que você possa conhecer melhor e se aprofundar no assunto se você precisar, tá bom? Um abraço. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, Pri. Tchau, gente. Oi. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.